Bom dia, sétimo ano. Vamos lá dar continuidade às nossas aulas, né? Essa aula de hoje vai ser um pouco diferente das demais, já que vai ser nosso último momento desse semestre, tá? Então, hoje, segunda-feira, dia 29, a gente vai fazer a correção da atividade de revisão, beleza? Então, essa aula vai ser com um gostinho de saudade. Tudo bem? Porque vai ser nosso último momento aqui desse semestre, tá? Então, vamos lá. Para a correção da atividade de revisão de matemática do sétimo ano. Pessoal, fiquem bem atentos, porque só assistindo essa revisão vocês vão conseguir corrigir os erros de vocês, para que nas próximas provas, nas próximas avaliações, vocês não cometam o mesmo erro, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria dar parabéns a vocês que tiveram esse compromisso de fazer as atividades, que estão em casa, mas estão em dias com as suas atividades, que dão valor à educação, tá? Você mostrou ter muito compromisso com seus estudos, além de ter um grande potencial. Certamente você recorda das questões que você marcou. Se escreveu no seu caderno, pegue para a gente fazer a nossa correção. Tudo bem? Vamos para a correção da atividade de matemática. Gente, a primeira questão diz o seguinte: o professor de história precisa dividir uma turma de alunos em grupos, de modo que cada grupo tenha a mesma quantidade de alunas e alunos. Nessa turma temos 24 alunas e 16 alunos. Formando o maior número de grupos, quantos componentes terá cada um desses grupos? Gente, agora vamos lá para o comando da questão, ou seja, o que essa questão ela quer saber. Formando o maior número de grupos, quantos componentes terá cada grupo? Ou seja, esse professor ele quer formar grupos de meninos e de meninas, e esses grupos, gente, devem ter a mesma quantidade de aluno, tanto menina quanto menino, né? Então, ele está perguntando quantos componentes vai ter cada um desses grupos. Pessoal, essa questão é típica de quê que a gente estudou? Hein? Alguém lembra? É típica de MDC, né? Então, o que é o MDC mesmo? É o máximo maior divisor comum, né? Como é que a gente calcula esse MDC? Fazendo uma fatoração, beleza? Então, ó, fatorando primeiro o número 24, que é a quantidade de alunas, tá? Pessoal, eu já expliquei várias vezes como faz essa fatoração, né? Eu acredito que vocês lembram disso, beleza? Eu vou fatorar o 24 aqui e vou fatorar também o 16. Esse método aqui é o método separado, mas também tem um método que dá para fatorar junto, beleza? Aí, ó, o MDC, fiz a fatoração. Para me encontrar o valor do MDC, eu vou procurar os números que dividiram os dois números ao mesmo tempo, que dividiu tanto o 24 quanto o 16, que apareceu nos dois números. Nesse caso aí, ó, foi 3 vezes esse número 2. Apareceu tanto no número 24 quanto no número 16. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Se apareceu esses 3 números 2, eu vou multiplicá-los. 2 vezes 2 vezes 2, que vai me dar o resultado do MDC, que nesse caso é 8. Então, cada grupo vai ter 8 alunos. O grupo de meninas e de meninos vai ter 8 alunos, e assim vão ter a mesma quantidade. A próxima questão. Um comerciante quer distribuir 60 laranjas, 72 maçãs, 48 peras e 36 mangas entre várias sacolas, de modo que cada uma recebesse o mesmo e o maior número possível de uma mesma espécie de frutas.
O número total de sacolas obtidas é. Ou seja, essa questão, o comando dela pergunta o quê? O total de sacolas obtido, tá? Vamos observar aqui as palavras-chave. São, ele quer distribuir 60 laranjas, 72 maçãs, 48 peras e 36 mangas, né? Ele quer distribuir nas sacolas e cada sacola deve ter o mesmo e maior número possível de fruta, né? Ele pergunta qual o número total de sacolas obtidos. A gente pode observar que esse exercício envolve MDC também, né? Eu tô querendo dividir em quantidades iguais. Então, por isso, dessa maneira, eu vou lembrar já do MDC, tá? Gente, ó, eu vou fazer aqui, eu já fiz aqui, beleza? A fatoração desses quatro números junto. O 36, o 48, o 60 e o 72, certo? Depois que eu faço isso, gente, o MDC, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar aqueles números que dividiram os quatro números ao mesmo tempo. Se eu fizer isso, ó, eu vou riscar aí o númerozinho 2, o outro númerozinho 2 e o 3, porque esses três números aí, eles dividiram todos esses números ao mesmo tempo, né? Então, eu vou pegar eles e vou multiplicar, certo? Eu vou multiplicá-los. 2 vezes 2, que vai dar 4, vezes 3, que vai dar 12. Beleza? Gente, essa já é a resposta? Não, né? 12 não é a resposta ainda. 12 é apenas o total de frutas que vai ficar em cada sacola. Para isso, ó, eu vou pegar aqui, ó, laranjas. Tem 60, eu vou dividir por 12 para me ver quantas sacolas de laranja eu vou obter. Então, 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 sacolas só de laranjas, com 12 laranjas cada uma. Dessa maneira, eu vou fazer com todas, dividir o 72, dividir o 48, dividir o 36. Se eu somar agora, então, pessoal, o total de sacolas de laranjas, sacola de maçãs, sacola de peras, sacola de mangas, eu vou obter o total de sacolas, que nesse caso são 18 sacolas, né? O item A. Beleza, pessoal? Só recapitulando, né? Eu encontrei primeiro o MDC para me saber de quantas frutas iam ter em cada sacola e eu encontrei o número 12. Só que o número 12 não é a resposta, porque ele pergunta o total de sacolas e não o total de frutas que vão estar em cada sacola. Então, por isso que é importante saber o comando da questão. Tudo bem? A próxima questão diz o seguinte: 3 viajantes seguiram hoje para Porto Alegre. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias, o segundo de 15 em 15 dias e o mais velho de 20 em 20 dias. Aí, ó, o comando da questão pergunta: daqui a quantos dias eles viajarão juntos? Vamos ler aí com atenção quais são as palavras-chave desse enunciado. Ó, fala que tem 3 viajantes. Um viaja de 12 em 12 dias, o outro viaja de 15 em 15 dias e o outro de 20 em 20 dias. E aí o comando da questão, ele quer saber em quantos dias eles vão viajar juntos, quando que essas viagens dele vão se conciliar no mesmo dia. Lembra que eu falei que quando fala assim, ó, quando um evento vai ocorrer simultaneamente de novo, né? Então, quando fala alguma coisa desse tipo, você já vai lembrar do conceito de mínimo múltiplo comum, de MMC, tá? Então, para encontrar o MMC desses 3 números, o que vocês deveriam ter feito? Ter fatorado esses 3 números, né? Vou fatorar o 12, o 15 e o 20. Dessa maneira aí que tem a fatoração, certo? Pessoal, só que diferente do MDC, eu não vou lá procurar qual foi o número que dividiu todos os 3 números ao mesmo tempo, não. Eu vou pegar todos esses números que eu obtenho aí do lado direito, né? Todos esses números aí, e eu vou multiplicá-los para me encontrar o MMC. Nesse caso, ó, vamos lá multiplicar. 2 vezes 2, que vai dar 4. 4 vezes 3, que vai dar 12, e 12 vezes 5 dá 60. Então, o MMC de 12, 15 e 60
Aliás, 12, 15 e 20 vai dar 60. Beleza? Item D. A quarta. 3 aviões com rotas diferentes e fixas partem do aeroporto no mesmo horário. O primeiro avião retorna daqui a 8 horas, o segundo avião daqui a 10 horas e o terceiro avião daqui a 12 horas. Daqui a quantas horas os aviões estarão juntos novamente no aeroporto? Gente, essa questão, né, é mais uma questão muito parecida com aquela anterior, que diz, ó, que 3 aviões, né, de 8 em 8 horas, o outro em 10 em 10 horas e o outro de 12 em 12 horas. E ele quer saber quando esses aviões eles vão se encontrar de novo. Essa questão, gente, nós também vamos encontrar o MMC, beleza? De novo. Então, a gente tem que fazer o quê? A primeira coisa é fazer a fatoração desses 3 números. Eu vou fatorar o 8, o 10 e o 12, né? Então, gente, lembrando que essa fatoração eu já expliquei várias vezes. Por isso que eu estou passando assim rapidinho, porque eu creio que vocês já devem ter assistido as outras videoaulas, então vocês já sabem disso, tá? Então, o MMC, eu vou pegar todos esses números que restaram na minha fatoração aí à direita, né? E eu vou multiplicá-los, todos eles. O 2, o 2, o 2, o 3 e o 5. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou perceber que eles vão se encontrar novamente, certo? Em 120 horas depois. Tudo bem? Esse MMC, gente, é o mínimo múltiplo comum. Qual é o tempo mínimo para que esses aviões eles se encontrem, ou seja, que eles saiam juntos do aeroporto, né? Que eles viajem no mesmo horário. Sempre quando tem questão desse tipo, a gente já deve lembrar do MMC, beleza? A quinta questão. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já outro corredor completa o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos se encontrarão no mesmo ponto de partida? Gente, de novo uma questão que fala sobre se encontrar em quanto tempo, né? Então, mais uma vez, vamos olhar ali com atenção o nosso enunciado, né? Ele fala que um dá uma volta no percurso em 12 minutos, ele fala que o outro dá uma volta no percurso em 14 minutos, e ele tá dizendo, ó, se eles saem juntos do mesmo ponto, quantos minutos eles vão se encontrar, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer o MMC do número 12 e do número 14, né? Então, bora lá? De novo, ó, vou fazer a fatoração desses 2 números. Pessoal, ó, eu começo sempre do número 2, fazendo a minha fatoração, né? Então, eu vou tentar dividir o 12 e o 14 para o número 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 14 dividido por 2 vai dar 7, tá? Então, eu vou tentar de novo por 2, porque o 6 dá por 2, né? Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. O 7 não dá, então eu repito ele embaixo. Aí agora, pessoal, eu tenho o 3 e o 7. Nem o 3 nem o 7 dá por 2, mas dá por 3, né? Então, o 3 dividido por 3 vai dar 1. O 7 dá por 3? Dá não, então repito. Aí agora eu tenho o número 1 e o número 7, né? Então, o 7 só dá pelo número 7. O 7 também é um número primo, né? Então, eu vou colocar aí o 7. Então, a minha fatoração vai ficar dessa maneira. E aí, o que eu faço para encontrar o MMC? Multiplico todos esses números que estão à direita. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7, eu vou obter 84. Ou seja, né, após 24 minutos, esses corredores vão se encontrar no mesmo ponto, tá bom?
Pessoal, a sexta questão. É uma questão sobre números primos, né? Vamos ver se a gente consegue identificar a resposta correta. O item A diz: o maior divisor de um número é ele próprio. E o menor é o número 2. Gente, o maior divisor de um número é ele próprio? Tá certo, né? Por exemplo, qual é o maior divisor de 10? É o próprio número 10, né? O número 10 é um divisor do número 10. Agora, quando ele diz assim, ó, o menor divisor é o número 2? Negativo, né, gente? O número 1 é que é o menor divisor, tá? Então, a primeira questão tá falsa, por causa quando diz assim, ó, o menor número 2. Não, quem é o menor divisor de 10? É o número 1, né? O 10 eu consigo sim dividir pelo número 1. Quanto é 10 dividido por 1? Resta justamente 10, né? 10 dividido por 1 é 10. Então, vamos para B. Todos os números primos são ímpares? São, gente? São não, né? Eu tenho o número 2, que não é ímpar, mas é um número primo. Porque o número 2 eu consigo dividir apenas por 2 e por 1. Então, o 2 é um número primo. Então, essa questão é falsa. Todos os outros números são ímpares, sim, mas o 2 não é ímpar. Então, essa questãozinha aí tá errada. Lembra daquela tabela com todos os números primos que existem, de 1 a 100? O único número que tem lá par é o número 2, né? Então, só por causa do número 2, esse B está errado. O item C diz assim, ó. O número 1 é múltiplo de todos os números primos. É verdade, gente? O número 1 é múltiplo de todos os números primos? O que vocês acham? Não, né, gente? O número 1 não é múltiplo de todos os números primos. O número 1 é divisor de todos os números primos. Como assim, professora? Se eu pensar em todos os números, o número 1, ele é divisor. Eu consigo pegar todo número e dividir por 1, né? Se eu dividir o número 11, por exemplo, o número 11 é primo, mas eu consigo dividir ele por 1, que vai dar o próprio 11, né? Todos os números, quando são divididos por 1, vai restar o próprio número, né, pessoal? Então, o conceito de número primo já diz que existem... Os números primos só tem 2 divisores, que é ele próprio e o número 1, tá? Então, essa questão tá errada porque ali, em vez de múltiplo, devia ter o nome divisor, né? Então, o item D. O item D, pessoal. Os números 19 e 29 são primos? Verdade, né? Eu não consigo dividir o 19 e o 29 por nenhum outro número, a não ser o número 1 e ele próprio, tá? O 19 só dá para dividir por 19 e por 1, e o 29 só dá para me dividir por 29 e por 1. Se eu for dividir por outro número, vai me dar um número decimal, tá? Então, é a alternativa D, a alternativa correta. A sétima questão, também é para a gente analisar as afirmativas. Analise as afirmativas feitas por 4 alunos em uma gincana de matemática. O aluno 1 disse: existe um único número que é par e primo ao mesmo tempo. O aluno 2 disse: o número 1 é classificado como número primo. O aluno 3 disse: todos os números ímpares são primos. O aluno 4 diz: entre 30 e 40 existem 2 números primos. Pessoal, essa questão também é sobre números primos, né? Vamos prestar bem atenção, né, nas questões. Ó, o primeiro diz assim: existe um único número que é par e primo ao mesmo tempo? Eu acabei de falar, né? O único número que existe que é par e também é primo ao mesmo tempo é o número
2, né? Todos os outros números, o 4, por exemplo, é par. Mas o 4, eu não posso dizer que ele é primo, porque eu consigo dividir ele por 1, por 4 e também consigo dividir por 2, né? Então, o 4 não é primo, porque primo só tem que ser divisível por 1 ou por ele mesmo, né? Então, a primeira questão, a primeira afirmativa desse aluno 1 está correta. O aluno 2 diz, ó, o número 1 é classificado como número primo? Não, né? Não é. O número 1 não é classificado como um número primo. Até porque, ó, ele tem que ser ter pelo menos 2 divisores, que é o 1 e ele mesmo. Nesse caso, o número 1 tem apenas um divisor, então ele não é considerado como um número primo. Pessoal, todos os números ímpares são primos? Não, né, gente? Essa afirmativa está errada. Nem todos os números ímpares são primos. Tia, me dá um exemplo. O número 9. O número 9 é um número ímpar. Mas o número 9 não é primo. Porque o número 9, eu consigo dividir o 9 por quem? Por 1, por 9. Também consigo dividir o número 9 por 3. Então, essa afirmativa está errada. E a afirmativa 4, do aluno 4, diz o seguinte: entre 30 e 40 existem 2 números primos. Então, gente, se eu analisar todos esses números de 1 a 1 entre o 30 e o 40, né? Vamos lá ver de 1 por 1. O número 31, será que eu consigo dividir o 31 por algum número que não seja 31 ou 1? Não, né? Eu não consigo dividir o 31 nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, por nenhum número, apenas por 31 e por 1. E porque o 31 é um número primo. O 32, eu consigo dividir por algum outro número? Sim, né? Eu consigo dividir o 32 por 2, então ele não é primo. O 33, eu consigo? Sim, eu consigo dividir o 33 por 11, por 3, né? Então, o 33 não é um número primo. O 34 é par, né? Eu consigo dividir por 2. O 35, consigo dividir por 7, consigo dividir por 5, né? O 36, consigo dividir por 2, por 6, né? Então, o 36 também não é primo. O 37 é um número primo. Eu não consigo dividir o 37 por nenhum outro número que não seja o próprio 37 e o número 1, tá? Então, o 38 não é primo e nem o 39. Então, entre o 30 e o 40, eu só tenho 2 números primos, que são o número 31 e o número 37. Então, a afirmativa do aluno 4 está correta. Agora, pessoal, eu vou analisar os itens, né? Qual desses itens está correto? Se eu observar bem, eu vou ver que o item correto é o item que diz que as alternativas 1 e 4 são verdadeiras, ou seja, o item A. Então, a resposta dessa questão é o item A. A 8ª questão diz assim, ó. Observe a seguinte decomposição em fatores primos do número representado pela letra A, proposta pelo professor de matemática como exercício para os alunos da 5ª série. Marque a opção que apresenta corretamente o número que corresponde ao valor atribuído à letra A, B ou C, para que a fatoração fique correta. Então, eu tenho aí os itens. Gente, essa questão, ela quer saber o quê? Ó? Eu tenho um número aí que está sendo fatorado e ele pergunta aí, por exemplo, qual é o valor de A, de B ou de C, para que essa fatoração aí, ela esteja correta. Pessoal, ó, o primeiro termo que a gente consegue descobrir aí é a letra C. A gente consegue descobrir primeiro a letra C, né? Porque eu tenho um número aí, o C é um número, que eu divido ele por 5 e me resta 5. Qual é o número que eu divido por 5 que dá 5? O C, hein, pessoal? É o número 25, não é? Então, se eu pego 5 vezes 5, vai dar 25. Então, gente, o item C vale 25. Isso já me traz que o item A está incorreto. O item C não vale 15.
Agora, pessoal, vale 25. Agora, pessoal, eu preciso encontrar o valor do B. Como é que eu vou fazer isso, ó? Então, qual é o número que eu divido por 3 que vai me dar 25? Vocês conseguem pensar? É só eu fazer 3 vezes 25, né? 3 vezes 25 dá quanto? Se eu tenho 3 moedas de 25, vai me dar 75 centavos, né? Então, 3 vezes 25 vai dar 75. Se eu pego 75 e divido por 3, dá justamente os 25. Então, gente, eu percebo que o item B vale 75. Isso mostra que o item B tá errado. O B não é 25. O B é 75. Agora eu vou ver o item A, né? Ver se o item A vale 225 ou 215. Gente, qual é o número que eu divido por 3 que dá 75? Para isso, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 3 e multiplicar por 75. Se eu fizer 3 vezes 75, eu vou obter 225. Então, pessoal, dessa maneira, eu percebo que a letra A aí vale 225. O item que me diz isso é o item C, né? Então, a resposta correta dessa questão é o item C, né? O item D está correto porque aí está dizendo 215. Beleza? Vamos para a próxima questão. A questão 9 diz o seguinte: leia atentamente as seguintes afirmativas e assinale a correta. Um número natural é considerado número primo se for divisível por 1 e ele mesmo. O número natural que possui mais de 2 divisores pode ser classificado como composto. A terceira, o conjunto dos divisores de todos os números naturais é um conjunto finito. E a quarta afirmativa diz: não é possível calcular o MDC dos números naturais 23 e 0. O comando da questão, pessoal. O que o comando está perguntando? Ó? Aponte a alternativa que indica devida e, respectivamente, quais dessas afirmações são verdadeiras e falsas. Então, você vai classificar essas afirmativas em verdadeiras ou falsas. Observando a afirmativa 1, a gente percebe que o conceito de número primo é justamente esse, né? O número primo é aquele em que ele é divisível apenas por ele mesmo e por 1, né? Então, a afirmativa 1 está correta. A 2, ó, também está correto. Por quê? O número que possui mais de 2 divisores é classificado como um número composto, né? A gente também já viu isso nas aulas. A questão 3, ó. O conjunto dos divisores de qualquer número é finito, né? Tem um fim. Então, é verdadeiro. A afirmativa 4 diz: se você tentar, né, calcular o MDC dos números 23 e 0, você não vai conseguir. Impossível a gente calcular um MDC de algum número e 0, né? O 0 é pouco inviável. Então, todas as afirmativas aí são verdadeiras. Portanto, o item correto nessa questão é o item A. Beleza? Vamos para a questão número 10. Assinale a alternativa que indica a fórmula que dá a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono qualquer. Gente, essa fórmula a gente viu em várias aulas. Lembrando, eu queria lembrar aqui também, gente, da importância da utilização dos parênteses. Uma fórmula sem parênteses e com parênteses não é a mesma coisa, tudo bem? Então, vamos analisar aqui com atenção o comando da questão. Ele está querendo saber qual é a fórmula, né? Matemática, que está falando que dá a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Certo? A gente já estudou sobre isso. Gente, ó, vamos observar aí
o item A. S é igual a N menos 2 vezes 360. Tem um erro aí, né, pessoal? Não é vezes 360, é vezes 180, né? O item B. 180 menos 2 vezes N. Também não é, né? O C, é 180 vezes N menos 2. Gente, esse item aí, ele está quase correto. Ele só não está correto porque aí está faltando o parênteses. Tia, o parênteses importa desse jeito? Importa. O único erro desse item é porque nele não tem o parênteses, tá? Então, se eu tenho aí uma subtração, eu tenho que evidenciar com o parênteses se eu quero que ela seja resolvida primeiro. Então, o item correto é o item D. A soma dos ângulos internos, né, é igual a N menos 2, em que N é o número de lados, vezes 180. A questão número 11 diz o seguinte: a soma dos ângulos internos de um polígono é 36. A afirmação acima é para qual polígono? Gente, esse polígono, ele possui a soma dos ângulos internos igual a 360. Deixa eu voltar aqui na fórmula, né? Só para a gente ver. Pessoal, qual é o número, o N, que eu coloco aí, que esse resultado vai me dar 360? Se eu colocar aí no lugar do N, 3, que é um triângulo, né? 3 lados. Se eu colocar 3 menos 2, vai dar 1. 1 vezes 180 vai ser 180. Então, o triângulo não é, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo, como a gente viu, é 180. Se eu colocar 4, 4 menos 2 vai dar 2, vezes 180 vai dar justamente o 360. Então, pessoal, o polígono que a soma dos ângulos internos dá 360 é o quadrado, né? Que possui 4 lados. Beleza? Isso a gente também já viu em aulas passadas, já é bem conhecido da gente esse polígono. Vamos lá para a questão número 12. Num triângulo, um dos ângulos mede 27 graus e o outro mede 64. O terceiro ângulo interno mede. Ó, pessoal, temos que ficar atento agora no comando da questão. Ele está dizendo que é um triângulo. É uma informação bem importante. Se ele é um triângulo, pessoal, eu já sei que ele tem 3 ângulos. E sei também que se eu somar esses 3 ângulos, eu vou obter um valor de 180 graus. Já que essa é uma regra dos triângulos, não é? A soma dos seus 3 ângulos internos dá sempre 180. Então, fica fácil, né? Para mim descobrir qual é o terceiro valor do ângulo. Se eu somar 27 mais 64, eu vou obter 91. Então, de 91 para 180, né? Falta, então, 89 graus. Se eu somar 89 mais 27 mais 64, eu vou obter justamente os 180 graus que um triângulo possui com seus ângulos internos. Beleza? Então, o item dessa questão número 12 é o item C. Questão número 13 pergunta: qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? Gente, o que é um heptágono mesmo? Tem quantos lados? Um heptágono tem 7 lados. Então, eu vou utilizar a mesma fórmula, né? S é igual a N menos 2 vezes 180. Eu vou voltar aqui na fórmula. Vou voltar aqui na fórmula. Aqui, ó, a fórmula. Eu tenho S é igual a N menos 2 vezes 180, né? Então, se eu colocar no lugar desse N um 7, eu vou obter quanto? N menos 2, ou seja, 7 menos 2 vai ser 5. 5 vezes 180 dá 900, né? Então,
5 vezes 180 dá 900. Então, 900, pessoal, vai ser a soma dos ângulos internos de um heptágono, que possui 7 lados. Beleza? Então, eu vou marcar o item D. O item correto é o item D, né? Eu coloquei lá no lugar do N o meu 7 e fiz o cálculo e encontrei 900. A questão número 14 diz o seguinte: qual é o valor de x? Tá? Sabendo que esses ângulos aí são o quê? Eu tenho o vértice no meio e esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Cada um tá de um lado. O vértice está no meio, cada um tá de um lado. Eles são opostos pelo vértice. E o que que tem de interessante em saber que eles são do tipo OPV, né? Opostos pelo vértice? Que eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Um vale o mesmo valor do outro. Então, ó, o que que eu vou fazer aí? Para me encontrar o valor de x, eu vou igualar, não é? Eu vou igualar um lado do outro. Então, eu vou ter que 9x menos 2 graus vai ter que ser igual a 4x mais 18. Tudo bem? Se eu colocar tudo que é x de um lado e tudo aquilo que não é x do outro lado, eu vou obter que 5x vai ser igual a 20 graus, tá? Então, o meu x vai me valer 4 graus, que é o item A. Beleza? Essa questão também sobre ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice. Vamos lá para a última questão. Questão número 15. Dois ângulos opostos pelo vértice são... Gente, a gente acabou de ver, né? O que são ângulos opostos pelo vértice? Ele está perguntando, esses ângulos são complementares? Vamos lembrar do conceito de complementares? O que são ângulos complementares? São aqueles em que eu somo os dois e os dois juntos me dá 90 graus. Esse não é o conceito de ângulos OPV, né? Os ângulos OPV são congruentes. O que é congruente mesmo? Possuem a mesma medida. Os ângulos OPV possuem a mesma medida? Sim, né? Então, é correto. Eles são rasos? Não. Um ângulo raso é aquele que possui 180 graus. E eles são suplementares? Suplementares é aqueles números que, se eu somar os dois, eu vou obter um total de 180 graus. Também não é. Então, o meu item correto vai ser o item B, tá? Congruentes. Beleza? Pessoal, eu queria dizer para todos aqueles que chegaram agora aqui no final dessa correção que foi muito bom estar com vocês esse semestre, está sendo uma experiência muito bacana poder ter aulas à distância. E a gente está chegando ao final dessa etapa, que foi muito importante na nossa vida. E eu queria parabenizar a todos vocês que se esforçaram, mandando suas atividades todas em dias, tá? Isso é muito importante para o crescimento de vocês, tudo bem? Então, gente, até a próxima oportunidade que eu possa vir aqui estar com vocês de novo, não sei se presencialmente ou à distância. Até a próxima, pessoal.